Fala turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Initium Podcast e hoje eu recebo aqui comigo ele que é professor de Educação Física, filósofo, pós-graduado em Ética, Neurociência, Atividade Motora Adaptada, Marketing Esportivo. Além de tudo, ele é fundador da Viva Wellness, que é um ecossistema com mais de 1.000 alunos e que vem crescendo a passos largos em Araraquara, entregando saúde, equilíbrio e bem-estar para as pessoas. E além de tudo, é um grande amigo meu. Ronaldo, seja bem-vindo, meu irmão, ao Initium Podcast. É uma honra ter você aqui para compartilhar a sua trajetória, a sua história e a gente bater um papo para essa galera te conhecer. Que honra, Felipe. Nossa, você não imagina como eu estou feliz de estar aqui com você. Muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo convite. E realmente você é daqueles caras que eu agradeço a Deus por ter ao meu lado aí todos os dias. Muito obrigado. Show, muito bem. Cara, eu quero começar com uma pergunta falando da sua trajetória profissional, até para o pessoal conhecer a sua linha, que você trabalhou muito tempo no SESI, né? Sim. No SESI, e o SESI é uma baita de uma estrutura, com um programa de estabilidade, tudo resolvido. Eu imagino que sua vida estava mais ou menos assim nessa época, né? Sim. Tudo certinho, tudo resolvido, estabilidade, é quase como se fosse um serviço público, mas eu não sei o que aconteceu, e eu também quero saber o que mexeu dentro de você para você decidir abrir mão de tudo isso, empreender, seguir a sua carreira e construir tudo que você está construindo. É uma boa pergunta. Eu acho que vem de um sonho, né? Desde criança, eu sempre, né, não sabia essa palavra, como empreendedor, mas eu sempre fui empreendedor, né? Desde muito criança mesmo. Eu lembro que eu fui o primeiro presidente do Grêmio Estudantil da minha escola. Eu consegui mudar o uniforme da escola. Não fiz um concurso, a diretora abraçou a causa. Eu com sei lá, 13, 14 anos de idade. Então essa veia foi sempre dentro do meu coração muito aquecida. Fui feirante, fui engraxava sapato, vendia sorvete na rua. Então eu sempre, né, minha infância foi muito sofrida, né, nunca faltou nada, mas a gente tinha que dividir um bife em 5, 6 pessoas, era nesse nível. Refrigerante não existia, era a fruta que tinha no pé. Então, foi muito sofrido. Então, eu encontrei dentro do empreendedorismo algo para eu poder ir dentro, não só do empreendedorismo, mas do estudo, né? Sempre tentando, nunca parei de estudar, né? Sempre estou tentando melhorar, né, as minhas limitações. E aí, quando eu entrei no SESI, eu tive uma total estabilidade. E eu fazia o que eu amava fazer, que era cuidar de gente, né? Eu cuidava de uma unidade, né, do SESI, que era Matão, o setor de esporte e lazer, né, e paralelo a Matão, eu também fazia parte de um projeto de eventos do SESI. Eu cuidava dos eventos do SESI, então abertura de jogos, campeonatos esportivos, né, fazia aberturas e tal. E o SESI é uma empresa linda, maravilhosa, que quem entra lá sabe como que é. E tinha toda a estabilidade, tinha tudo que você falou, né? Salário em dia, assim, tudo certinho, plano de saúde, vale-refeição, aquela coisa que você, né? O salário ótimo. Tudo equilibrado. Tudo equilibrado. E além do salário ótimo que eu tinha, Felipe, como eu viajava muito, eu ganhava mais dos eventos do que do salário. Porque já ia acumulando ali. Porque o SESI pagava diárias, né? E eu viajava muito. Então o SESI pagava diário, pagava combustível, ele dava uma ajuda de custo muito grande para as viagens, que eu fazia muita viagem. Pra você ter uma ideia, eu casei no sábado, no domingo eu fui trabalhar. A minha esposa é muito feliz com isso. Eu imagino, né? Eu imagino. Então eu viajava muito. Então eu ganhava, era tudo estável. Mas eu tinha um sonho. Eu queria ter uma academia. Eu queria empreender e queria ter uma academia. E a princípio eu fui fazer educação física por causa do vôlei. Eu era jogador de vôlei, né? Nunca imaginei a natação. E a natação caiu assim no meu colo através de um amigo, um grande amigo, o Dedé, André Cap, um grande amigo, doutor em educação física.
era do meu grupo. Eu estudei com o Douglas. É irmão Não dele. é irmão dele mais novo? Acho que é irmão dele. Pois é, estudei com o Douglas, É cara. A irmão gente foi dele. criado tudo junto e tal. Então. O Dedé é grande amigo e a gente estudou, o Dedé estudou da 6ª série até a faculdade. Então, 6ª, 7ª, 8º, 1º, 2º, 3º e os 4 Vocês anos. têm a mesma idade? Eu e o André. O André é 1 ano mais novo que eu. O André tem 50 e eu tenho 51. Olha. Mas a gente estava nessa mesma fase. E aí eu era do vôlei, fazendo educação física, trabalhando insatisfeito, né? Ganhava um salário legal, né? Eu trabalhava numa editora aqui em Araraquara para poder, né, ajudar em casa, tal. E aí aí a gente ia para a faculdade e no ônibus ia tudo de calça, né? Calça, tal, aquela coisa. E o Dedé ia de chinelo, bermuda, tal. Falei, pô, eu quero essa vida para mim. Perguntei para o que você faz? Falei, eu dou aula de natação. Falei, oh, que legal. Aí, como que é isso? Falei, é assim, ó. Falei, você não quer, tá precisando de estagiário lá, né? Falei, mas quanto ganha? Né? Não ganha nada. Naquela época não tinha esse mole, não ganha nada. Sim, depois, né? Porque naquela época não tinha o CREF, né? Não tinha o Conselho Regional. Então, quando você fazia faculdade, você já podia dar aula. Já não era ilegal. Já estava habilitado para dar aula. Ele falou, se você virar professor, começa a ganhar uma coisinha, mas no começo não ganha nada. E eu já mudei, eu falei, não, eu quero fazer estágio. Aí eu larguei meu emprego, pedi demissão e fui trabalhar de graça de estagiário em natação. Então você saiu do SESI? Não, isso aí... Isso foi antes. Foi no começo, foi no começo da faculdade. Aí eu entrei, né, aí entrei na natação. Fiquei durante 92 até 2001. De 92 até 2001, eu fiquei na natação dando aula. Dava aula das 6 da manhã às 10 da noite, segunda a segunda, era loucura. Ganhava muito pouco, né? E eu precisava ajudar mais em casa, né? E aí eu prestei um concurso e passei no SESI. E também fiquei mais 10 anos no SESI, né? Fui muito feliz, tinha tudo isso aí que você falou, tudo aquela estabilidade plena, bom salário. E eu queria ter uma academia. E aí foi muito engraçado essa história, porque eu tentei fazer um acordo lá com o meu diretor, não teve jeito. E aí eu pedi demissão. Ele falou, você é louco, você é maluco. Eu já tinha a Vitória e a Valentina. A Vitória tinha filhas, né? A Vitória tinha 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, a Vitória. E a Valentina, ela tinha acabado de nascer. Acabado de nascer. E ele falou, você é louco, você não pode perder tudo isso, tem plano de carreira, tem tudo estável, né? Não, mas é meu sonho. E aí eu fui. Aí eu abri uma academia em Matão, na época. Empreendi lá em Matão, junto com outros amigos, outros sócios. E foi muito legal, foi muito bom essa experiência porque a gente construiu do zero, a gente comprou terreno, né? Tijolo a tijolo, planejou tudo, né? E foi um sucesso a academia. A gente foi uma das primeiras, se não a primeira academia a ter metodologia Gustavo Borges. A gente já gostava de ter uma metodologia, ter algo, sabe, organizado, sistematizado. Então, a gente teve a metodologia, o Gustavo Borges esteve na academia, foi um processo muito legal, né? Foi aí que a chave mudou. Aí eu virei empreendedor de vez, aí não voltei mais. Aí foi, né? Aí foi. E aí daí você começou a trabalhar, construir, e hoje você está na frente da Viva, que é a sua academia, que tem a natação como um braço muito forte, também tem outras áreas aí que você está abrindo. E lá na Viva, você já me falou que tem um marco muito forte lá, que foi quando você ultrapassou o número de 1.000 alunos, né? Sim. Foi um marco muito bom para você. Sim. E que vocês vêm crescendo e isso está muito legal. Sim. O que você acha que foi a virada de chave, a mudança mental, a transformação que você teve que te permitiu romper para esse marco de 1.000 alunos e avançar? O que mudou? Tanta coisa, mas vou tentar elencar aí algumas as principais, Felipe. Eu acredito que tudo é uma construção, tudo é uma consequência. Você não consegue plantar mandioca e colher chuchu, você não tem jeito. Não dá lógica, né? Não dá. Então, assim,
foi tudo uma construção de anos, né? Desde sempre fui buscando me aperfeiçoar. Eu tenho mais defeitos do que qualidade, e aí o grande barato foi que eu aceitei e descobri os meus piores defeitos. E aí, sabendo dos meus piores defeitos, eu fui estudar, fazer terapia, fazer muitos cursos para melhorar esses meus defeitos. Isso é um ponto. Outro ponto que foi muito importante, ter as pessoas certas ao meu lado, né? Isso foi muito, acho que foi a virada de chave. Aprender a escolher, a selecionar melhor as pessoas que estão ao nosso lado, né? E valorizá-las por isso, né? E aí tem toda uma sequência, né? Eu não posso te deixar de agradecer muito duas pessoas, o Fabrício Formariz e você, porque foram vocês dois assim que fizeram tudo mudar, porque antes do Fabrício e de você era tudo por intuição, né? Eu sou muito sensível, mas não tem hora que só sensibilidade não funciona. Você tem que usar a ciência, a técnica, né? E então essa virada de chave eu devo muito a vocês dois, ao Fabrício e a você, que aí a gente conseguiu colocar tudo, uma organização em prática. A gente ficou anos planejando, né, a parte burocrática da Viva, para entender números, para entender DRE. Era tudo intuição. Era tudo, vai no giro, vai né? no giro, vai acontecendo, né? E aí a gente organizou a casa, né? Com ele e com você. E aí, paralelo a tudo isso, depois da casa bem organizada, faltava um método de desenvolvimento. A Viva hoje oferece inúmeros serviços de saúde, mas o número maior de alunos lá é na natação. E aí, uma outra pessoa muito importante é a Silvia Bassi, que me ajudou muito. Eu tenho uma gratidão a vocês, assim, Fabrício, você e ela. Aí mudou tudo. Aí a gente desenvolveu uma metodologia de ensino, baseado em psicomotricidade, em ciência, desenvolvimento motor, cognitivo, físico, sabe, social, porque, né? E aí a gente desenvolveu um método. Então a academia estava organizada com um trabalho sistematizado, a parte de finanças, a parte, né? E aí com você, a parte humana da Viva, né? Porque eu não sei como os empresários conseguem separar o lado humano, né? Eu não consigo, para mim é uma coisa só, né? A gente tem que trabalhar a parte humana, né? E eu sempre estou desenvolvendo treinamentos, né? Você também sempre está lá com a gente desenvolvendo treinamentos, consultorias, né? Eu nunca paro de aprender, sou um eterno aprendiz, eu estou sempre aprendendo, né? Eu adoro isso. E eu lembro que a gente se conectou há uns 3 anos atrás, né, mais ou menos. Por aí. O que você pensava antes há 3 anos atrás? Alguma crença, alguma convicção, alguma opinião muito forte que você tinha, que você hoje pensa totalmente diferente? Essa parte eu sou muito desequilibrado, emoção com razão. O meu emocional é muito, muito aflorado. E o que me fez mudar foi eu equilibrar essas duas coisas. Eu tentar chegar a um equilíbrio da razão com a emoção. Mas como que você faz isso? Através de números, através de estatísticas, através de perfil comportamental. Então, quando eu ia contratar, eu contratava com o meu feeling, né? Muitas vezes acertei, mas muitas vezes errei. Com um perfil comportamental, a taxa de erro é muito pequena, né? E os números não negam, né?
Então eu ia tocando na sensibilidade. Eu acho que esse serviço aqui, ele vai bombar. Sabe assim, não fazia pesquisa, entendeu? Então hoje eu tenho pessoas ao meu lado, a Jaque, a Camila, a Gleice, a Bianca, a Vivian, né? Que me auxiliam para eu tentar equilibrar. E muitas vezes, mas assim, muitas não, na maioria das vezes, eu vejo os números e ouço elas. E elas decidem, entendeu? Não sou eu que decido. Então você já deu muita cabeçada, né? Mas muita cabeçada. Nossa, já errei muito. Tanto, né, tudo. De números, de finanças, de gente, de processos, de tudo. E qual que foi a maior lição que você aprendeu dando cabeçada? Qual que foi a maior dor que você falou, cara, não vou mais passar por isso, eu vou aprender, vou me desenvolver, vou buscar quem sabe para me ensinar? Qual que foi o ponto assim que você falou, meu, doeu demais agora? A pandemia. A pandemia teve 2 setores que foram mais afetados no Brasil. O setor de eventos, que eu também trabalho. É verdade. E o setor de academias. Para você ter uma ideia, nós ficamos 1 ano e 9 meses lacrado, né? Assim, atendendo... Não, fechado, lacrado. Faturamento zero. Zero. Então, a mudança foi aí. Que eu falei, não, agora eu tenho que fazer um negócio, né? Tem que ser tudo planejado, certinho, muito diálogo, mas tem que ser profissional, profissional. Senão, se não fosse, vai, né? Eu não estaria aqui agora. Porque chega um momento na vida do empreendedor, do empresário, eu vai ou racha, né? Eu vai ou racha. Então assim, no começo você até vai. Do jeito que vai, na intuição, e vai fazendo e tal. Só que aí você vai contratando uma pessoa aqui, você vai tendo uma estrutura maior ali, aí você aumenta um custo, você já começa a ter mais clientes, Sim. E aí sozinho não dá pra tocar. Então aquilo que você começou na cara e na coragem vai precisar de habilidade e competência, né? E aí chega um momento que você fala, cara, ou eu dou um salto de gestão, de profissionalização, ou não vai dar certo, vai pro ralo o negócio, né? E aí foi esse momento que você fez, né? Na pandemia que te deu esse insight de fazer essa virada, né? Aí eu investi muito em tecnologia, inovação, não só inovação, que às vezes as pessoas ligam a inovação à tecnologia apenas, né? Não. As maiores inovações que a gente fez na Viva não foram tecnológicas, foram na parte humana, na parte de gente. E gente é algo que é a sua especialidade, né? Eu gosto de gente. Você gosta de gente, você se conecta com as pessoas. Eu gosto de gente. Mergulha ali na mentalidade para... Nossa, como eu gosto de gente, cara. Para fazer o melhor, né? Eu tanto gosto que meu propósito de vida é ajudar a gente, ajudar pessoas que eu conheço, que eu não conheço, eu respiro, vivo, durmo, acordo, como, tudo em função disso. Graças a Deus eu descobri cedo qual era meu propósito de vida, né? Que as pessoas muitas vezes passam a vida inteira em para que eu vim, né? Vai achando que é por causa, é para ter uma família, para ter filhos, aí o filho casa, vai morar na Europa, você vai fazer, e aí, acabou sua vida? Não é esse o propósito. Né? Meu propósito é ajudar as pessoas, é ajudar gente, qualquer gente. Sabe que uma vez eu ouvi uma história de um rabino, né? Que uma vez perguntaram ali para um outro rabino lá na antiguidade por que Deus criou o ser humano. E aí eles conversando sobre isso, tentando encontrar saída, falou, olha, mas porque Deus não precisa de nada, ele é onipotente, ele pode tudo que ele quer. Deus, ele é onipresente, então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo ao mesmo tempo. Então, por que Deus criou o ser humano? Por que a gente existe como ser humano? Para se conectar. Moral da história exatamente é para se relacionar. Né? O prazer de Deus é ver os seres humanos se relacionando. Exatamente. E eu gosto muito de usar, de entender, na verdade, a vida, o mundo do trabalho como essa ferramenta. Porque, pensa, se a gente não tivesse trabalho, a gente ia se relacionar mais ou menos. Bem menos, né? Bem menos. Então, o trabalho é um movimento de relacionamento, de criar relação, da gente se melhorar. Porque a gente só se melhora na relação com o outro, né? Ninguém se melhora sozinho, trancado, dentro de um quarto, só lendo livro. Você vai precisar sair dali
e você vai precisar se relacionar com as pessoas, né? E lá na Viva, você hoje está com uma gama muito diversa. Você falou da piscina, que é o carro-chefe, é o core business do que você faz, mas também você tem outras áreas, que tem a área wellness, que tem a parte de personal, de dança, e aí é um universo cada vez mais amplo, né? Sim. Como que você faz para entender esses universos, essas pessoas, principalmente os profissionais que estão ali inseridos, e liderar essa turma com contextos totalmente diferentes? Como que você faz isso? Então, a Viva é dividida em 4 setores, né? Isso também você, Fabrício, ajudou bastante a gente entender esse processo. A Viva tem a área água, né, onde tem a natação desde o bebê até o vovô, né? Tem a hidroginástica, tem 2 tipos de hidro, a hidropower, que é para quem quer resultado e tal, e a hidrossaúde, que é terceira idade ou gestante, e tem a hidroterapia, que é feita com fisioterapia na água, né? E a gente tem também o Viva Diferença Natação, que é a natação para crianças no espectro autista. Então, isso é a área água. Uhum. Aí nós temos a área wellness, que é a área seca da Viva. Aí lá nós temos circuito funcional da terceira idade, que se chama Viva Ativo 60+, que trabalha com um gerontólogo em conjunto com a professora de educação física. Que é uma inovação, né? É uma inovação. Não tem nenhuma academia, acho que no mundo, que tem um gerontólogo junto com o professor de educação física, né? Trabalha toda a parte cognitiva, né? Prevenindo algumas questões como Alzheimer, né? Equilíbrio, tal. E o professor de educação física em conjunto, né? Nós temos yoga, nós temos dança do ventre, nós temos pilates solo, K-pop, flashback. Esse é massa, né? Dança kids, que é para criança pequena, dança teen, que é para pré-adolescente, e nós temos também o Viva Diferença na Dança. Tem crianças com síndrome de Down, então a gente gosta muito dessa diversidade. Né? Essa é a área wellness da Viva. Aí segunda parte, são 4, né? Aí nós temos a terceira, que é a área clínica. Na área clínica nós temos fisioterapia, quiropraxia, neuropsicopedagoga, nutricionista e gerontólogo. E a quarta parte da Viva é a Viva Wellness Eventos. Então nós realizamos eventos corporativos, eventos escolares, todos os eventos. Eu trouxe essa experiência que eu tive no SESI, cuidando de grandes eventos. A gente fazia evento para 300 mil pessoas, né, então a gente trouxe eu gosto de gente, gosto de evento. Junta tudo. Aí a gente põe tudo, mas está tudo organizado, assim, está tudo agora. A gente tem os gestores de cada área, né, para organizar isso tudo. Tem uma gestora geral, que é a Camila, tem a gestora financeira, que é a Jaque, né, a Vivian e a Bianca cuidam da piscina, e a Gleice cuida da área wellness e da clínica, né? A gente organizou as funções, você ajudou muito a gente, foi incrível. Foi um trabalho muito legal, né? 20 anos eu não conseguia fazer, você fez em 1 ano. As meninas estão mandando ver lá, então, né? Elas estão voando, graças ao seu trabalho. E é graças somente ao seu trabalho. Mas me diz uma coisa. O que você analisa de critério para você escolher um líder? Legal. Então, como eu te falei, eu sou muito sensível, né? Mas eu uni essa sensibilidade com um perfil comportamental. Então, quando eu vou contratar alguém, eu converso com as pessoas, nada técnico, porque o técnico eu ensino. Eu pergunto como que é o Natal dela, como que ela se relaciona com uma família, se ela é separada, como que é a sua relação com seu ex-marido, sua ex-esposa, né?
o que você faz no momento de lazer. Tô dando dica para quem for fazer entrevista lá, hein? Já pega a manha, né? Se a pessoa tem amigos, se ela tem uma religião, se ela acredita em Deus. É isso que eu pergunto. Uhum. A pessoa sai da entrevista e fala assim, mas o que esse cara louco? O que eu vim fazer aqui? Louco. Aí depois disso, aí eu faço o perfil comportamental para encaixar no que eu preciso naquele momento. Mas sem a cultura da Viva, sem o que eu acredito, dos valores que eu acredito, né? A gente até, não sei se elas te contaram, as meninas, mas eu dei uma liçãozinha de que vocês querem ser gestoras? Então, ó, primeiro de tudo, vocês têm que fazer duas coisas. Vocês têm que ler um livro, né? E tem que assistir um filme. Elas contaram? Contaram. Vocês têm que assistir Gandhi, né? Um filme de 4h30. E vocês têm que assistir, ler O Monge Executivo. E elas fizeram, né? Então, a gente entrega muito esses valores, sabe? Eu não consigo pensar diferente. Eu não tenho funcionário lá. Eu não consigo, cara... acabei de até ver agora um cara assim, o seu funcionário não pode ser seu amigo. Eu não concordo. Assim, a vida me mostra que quanto mais próximo, quanto mais mais eles vão entregar, mais a gente vai se relacionar, né? Sinceramente, assim, eu acho que nenhum livro, nenhum guru de RH acha que eu tô certo. Eu entendo isso, mas eu não consigo. É mais forte que eu. Eu tenho que ter um relacionamento com a pessoa que está trabalhando comigo. É que é curioso falar disso, porque a gente não aprende também a classificar os amigos, né? E aí eu acho que eu comentei com você até num trabalho que a gente fez de mentoria individual, daquele livro do Thiago Brunet. Sim. Você lembra do Especialista em Pessoas? Sim. Que ali, cara, ele descreve de forma muito clara os 3 níveis de amizade. E aí você tem os amigos estratégicos, sim, que são aquelas amizades que você se conecta com foco normalmente profissional, para atingir um mesmo objetivo, para se juntar para construir um grande projeto. Aí são amigos que se conectam por isso. Se conecta por valores, claro, por cultura, lógico, né? Mas que tem essa característica. Tem os amigos necessários, que são aqueles amigos de você jantar, de você jogar uma conversa fora, de você falar borracha, e são necessários, porque são amizades emocionais, que a gente precisa disso. E tem os amigos íntimos, que são aquelas pessoas que têm acesso ao seu coração. Sim. E aí, qual que é o segredo? Para a pessoa Você virar... é meu amigo íntimo, então. Ah, que bom, fico feliz por isso. Fico feliz. Sabe por que eu fico feliz? Porque se você me considera um amigo íntimo, é porque você me testou. E eu passei. E é isso que ele fala. Cara, para a pessoa se tornar um amigo íntimo seu, ela tem que passar por um firewall, uma parede de fogo, entende? Para você dar esse acesso para ela. Sim. E aí, quando a gente vai vivendo a vida sem esse tipo de conhecimento, a gente vai dando acesso para todo mundo. Ah, sim. Então a gente pega uma amizade que é estratégica e que é contado um problema de relacionamento afetivo com a esposa. Cara, não é para isso. A gente pega uma amizade necessária, emocional, e quer falar de grandes projetos empresariais. Cara, às vezes a pessoa, ela não, aquele nível de amizade não é para aquilo. Entende? E às vezes a gente confunde também, não dá acesso a um amigo íntimo que poderia dar. E aí vira uma salada de fruta. Entende? Por isso que aí o pessoal bota nessas caixinhas de 3 dicas disso, frases de efeito. Entende? Só que no fim das contas, ninguém consegue construir nada grande, nada profundo, nada impactante sem gente do lado, cara. Sem relacionamento. Não tem jeito. Entende? Então eu também concordo com você. Só que vamos colocar cada um na sua caixinha, entender os limites de cada relacionamento. E pode virar íntimo? Claro que pode, mas tem que passar por um crivo. Tem que passar por um processo, né? Eu tenho lugares que eu trabalhei, que todos os lugares que eu trabalhei, graças a Deus, eu fiz grandes amizades, né? E eu tento, assim, é um exercício, né? De construir amizades, né? Sinceras. E em muitos lugares, muitas pessoas, no período em que eu estive no lugar trabalhando,
em todas as épocas, de todas as empresas que eu trabalhei. Muitas delas não acreditavam, falaram, não é possível que, sabe? Aí quando eu saía do lugar, a pessoa vinha procurar e falou, pô, não, era verdade, se você era de verdade, o que você falava... não tinha, né? Aconteceu tudo, que você me abriu os olhos e tal, né? Eu tento, cara, é um exercício, é mais forte que eu vou fazendo. E você falou que você é professor de filosofia, né? Você dá aula de filosofia? Não. Claro que você eu dá. Acabei de me formar. Mas quando a gente conversa, você me ensina um monte de coisa. Não. Entende? Era um sonho que eu queria, né? Eu graças a Deus, né? Como eu te falei, eu tenho muito mais defeito do que qualidade. E aí, dentro dos defeitos que eu tenho, o meu pior é a minha indisciplina. E aí, para eu fazer outra faculdade, eu tive que me disciplinar. Então, eu sempre estou me provocando para eu melhorar os meus defeitos, entendeu? Então, eu fui fazer filosofia por causa disso, porque era um desafio fazer outra faculdade, né? Que tem que estudar, não tem jeito, tem que ler muito, tem que estudar muito, né? Tem que fazer estágio, entendeu? Então, foi muito legal, eu aprendi demais, né? Em todas as pós-graduações que eu fiz, mas na filosofia acho que me completou, eu consegui me entender melhor, né? Terminei agora, faz um mês que eu terminei a faculdade e estou muito feliz porque o que eu aprendi lá tem a ver com os meus valores, eu vou conseguir ajudar mais pessoas com o que eu aprendi dentro da filosofia, né? E então eu estou muito feliz por isso. E o que você está usando na prática da filosofia? Como que você vê essa... Porque assim, a filosofia, ela é um estudo da subjetividade também, né? Então você tem ali o estudo de como o ser humano pensa, por que ele pensa dessa forma, por que age, e aí você tem ali a metafísica, então é uma longa história para falar sobre isso, né? E muita gente acha que filosofia é só abraçar árvore, né? É só, não serve para nada e tal. Né? Só que até dentro do meu trabalho, eu estudo também alguma coisa, não como você, mas estudo, tateio a filosofia e consigo fazer uma decupagem da filosofia para uma aplicação mais prática. E às vezes nem falo que é sobre isso, mas a pessoa acaba entendendo que é uma filosofia aplicada, né? Como que você faz essa transfusão do mundo das ideias para o mundo real da filosofia? Mundo das ideias. Eu acho que o que mais me transformou foi o senso crítico e a razão. Lembra dos meus defeitos? Então, eu fui buscar filosofia por conta disso, para eu me entender melhor, para eu ter esse equilíbrio. E a filosofia me trouxe plenamente isso, porque eu consegui tirar o mundo das ideias do mundo real, trazer para o mundo real, porque a minha esposa fala, você vive no mundo da luz, você acha que todo mundo é bonzinho. Se eu tivesse ouvido mais a minha esposa, nossa, muito sofrimento que eu tive, com certeza não teria passado. Mulheres, né? Mulheres, eu fui criado por mulher, né? Sou filho de mãe solteira, então criado por vó, por mãe, e meu lado feminino é muito aguçado, eu amo, eu valorizo as mulheres, tanto é que todas as gestoras da Viva são mulheres. Só uma mulherada, né? Não é por acaso, né? Eu lembro daquela música do Pepeu Gomes, né? Lembra? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. É verdade. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Eu adoro essa música e trago todos os dias sobre isso. Eu acho que a filosofia trouxe a razão. Trouxe Ronaldo, calma aí, cara. O mundo não é assim, não. Vamos por aqui? A filosofia, ela me centrou. Trouxe um equilíbrio de teoria e prática, essas coisas todas, a razão. Tá. E você tá com 51 anos. 51. Né? Para você, 50 anos foi um ano de virada, né? Foi. Um ano de transformação ali, de mudança de mentalidade mesmo, de jeito de ver a vida e tudo. O que você acredita que mais mudou? O que foi a crença, a mentalidade, o pensamento? De onde que veio
esse desejo de transformação? Então, você sabe, eu sou espírita, mas eu adoro religiões. Eu estudo várias religiões. Eu amo religião. Eu estudo a Bíblia com testemunha de Jeová, né? Então, para você ter uma ideia de que não existe preconceito. Todo mundo tem que ter uma religião, qualquer uma. Qualquer uma que acredite em Deus, né? Em Deus, em Jeová, em Maomé, em Buda, qualquer um. Mas tem que ter alguma conexão com algo superior. E aí, eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito na reencarnação, senão Deus seria muito injusto, porque uma criança nasce doente e outra nasce e vive bem, porque que um nasce e morre aos 10 anos, outro, né, morre de acidente. Não, Deus seria muito injusto. Então eu acredito nisso. E aí quando eu fiz 50 anos, só que essa vida é o que eu tenho agora, então eu tenho que fazer o máximo que eu puder nessa existência, para que quando eu voltar eu dê continuidade. Passa de fase, né? Passa de fase, exatamente. Entre o meio espírita, né, a gente até brinca, né, que a gente, porque, e a ciência já tem comprovado sobre isso, a pluralidade dos mundos habitados, né, e Jesus falou muito disso também, né, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus, não sou eu, Jesus que falou. E a ciência vem comprovando que há muitas moradas na casa do Pai. E existem planetas mais evoluídos que a Terra e planetas menos evoluídos que a Terra, dentro do sistema solar e fora do sistema solar. Hoje a ciência já comprova que é multiverso, não é um universo apenas, né? E aí quando eu fiz 50 anos, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, as mazelas que eu tenho, os defeitos, eu preciso melhorar rápido, eu não posso perder mais tempo, né? Preciso parar de ficar magoadinho, né? Uma urgência interna. Foi, né? E aí me deu esse sentido de falar, não, vamos lá, Ronaldão, vamos virar a chave aí e vamos melhorar essas mazelas que você tem internamente e para que você possa fazer o seu propósito, por que você veio, né? Que é ajudar pessoas. Então, quanto melhor eu estiver, mais eu vou poder ajudar. E é isso que me alimenta. Então, eu não quero perder mais tempo. E aí, quando eu fiz 50 anos, eu me deu esse sentido de urgência. Eu não tenho mais 50 anos nessa existência, né? Então, eu preciso dar uma acelerada no processo aí. Sim. Já fiz tudo que tinha que fazer de errado, né? E errando é que se aprende, né? A gente sabe. Então, eu errei bastante. Eu mais errei do que acertei. Mas, e aí, só que se cometeu o erro 2 vezes, 3, aí não, né? Então os mesmos erros eu tento não cometê-los mais, né? Outros erros com certeza eu terei, mas esses erros não. E isso tudo, inclusive, está linkado ao projeto Viva. A Viva, né? Para quem não sabe, é Vitória e Valentina, né? São as minhas filhas. Então, a Viva é a minha razão de existência, porque a Vitória Valentina também e a Viva é a minha razão. Eu consigo colocar em prática tudo aquilo que eu acredito, tudo que eu quero fazer, eu coloco na Viva. E então, eu já comecei um processo de sucessão com as meninas. Então, não que eu vou sair da Viva, impossível eu sair da Viva, mas eu quero fazer mais coisas para a humanidade. Eu pretendo fazer um monte de coisa, né? E daqui 9 anos, quando eu completar 60, eu pretendo trabalhar só no terceiro setor, fazer outras coisas, entendeu? Esse é o meu projeto de vida, né? Então eu já estou me preparando, já combinei com elas, está tudo certinho, está todo um processo cronologicamente montado. Está encaminhando, né? Caminhando. E a gente está nesse trabalho. Sabe que de todos os empresários que já passaram, que estão comigo e faz mentoria e vem e tudo, uma coisa muito forte e comum, independente de religião, que nem você falou, é essa conexão com Deus, com a espiritualidade, essa questão da fé que move, né?
Até porque são passos de fé. Eu acredito que você decidir empreender, construir um projeto... No Brasil? No Brasil é um passo de fé. Tem que ter muita fé, autoconfiança e tudo mais, né? E todos eles têm, cara, essa coisa do espiritual, dessa energia, cada um com a sua crença, e tá tudo certo quanto a isso, mas tem. Né? Eu percebo, pelo menos, que chegam até mim para trabalhar, né? Porque eu também tenho isso, né? Sim. Eu tenho essa coisa da espiritualidade. Para mim é um ponto, é um pilar muito forte de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que eu trabalho. Então a gente tem a mentalidade? Claro que tem. Tem a parte prática, lógica, também tem. Mas também existe esse outro lado energético e espiritual que compõe tudo isso, né? E você falou uma coisa interessante, que é falar de Deus. É falar de Deus. Quem que é Deus na sua visão? Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é amor. Não tem nada antes de Deus. Então, Deus é tudo. Só que muitas religiões colocam Deus como um senhor de barba branca, né? E Deus, para mim, é muito mais do que isso. Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente. E existe um Filho que veio à Terra, que é Jesus, que nos deixou um caminho a trilhar para chegar a Deus. E a gente está aí há mais de 2000 anos aí patinando, né? Tá tudo na Bíblia, tá tudo lá, né? Independente das interpretações da Bíblia, né? O caminho está lá para chegar a Deus, né? E onde está Deus, né? Está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Está na natureza, está no sol, na lua, está nas árvores. Ele está em todos os lugares. Ele está dentro de nós, porque nós somos uma centelha de Deus, porque nós somos criados por Deus. Então, é isso que eu acredito de Deus. E tem que... Senão não teria sentido, não tem como, né? Não faz nenhum sentido. E como que Deus fala com você? Então, através do vento. Através de uma... Deus está em todos os lugares. Muitas vezes a natureza, ela te ensina coisas que, se você prestar bastante atenção, você vai entender o que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes a natureza, ela precisa... A gente acha que ela destrói para renascer. E muitas vezes nas nossas vidas a gente precisa destruir alguma coisa para nascer algo novo dentro de nós. A natureza diversas vezes mostra isso. Eu vejo Deus em algumas passagens de dores na vida que eu tive, porque Deus quer o nosso melhor. Se Ele não quisesse o nosso melhor, nada existiria. E as dores, elas só existem para que a gente possa evoluir e crescer, mas muitas pessoas não entendem isso. Se vitimizam, acham que a dor... Acham que Deus está castigando. Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Por isso que eu acredito na reencarnação. Você vai aprendendo através das dores que você passa. Você vai evoluindo. E aí eu vejo Deus também. Nas dores eu vejo Deus. Nos momentos mais difíceis eu vejo Deus. E Deus, né, você falou onde que você... Né, Ele sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos ensinar. E na maioria das vezes essa pessoa está na nossa família. Aquele parente difícil, aquele cunhado chato. É verdade. Enfim. Porque através das pessoas, através do que você falou anteriormente, dos relacionamentos, você vai melhorando, vai se burilando e vai melhorando, vai se desenvolvendo como ser humano, né? Então, e dentro da doutrina espírita, né, Deus enviou vários para a Terra aqui para nos ensinar. Jesus
né, o maior de todos, mas com certeza Gandhi, com certeza Mandela, Madre Teresa de Calcutá, esses, né, tem esses espíritos superiores, Buda, eles vieram para deixar alguns ensinamentos, né? Ó, esse aqui é o caminho, meu filho. Vai por aqui que aqui tá, que você vai bem. Se for por aqui, é da porta estreita e a porta larga, né? Enfim. E você falou que, ó, curioso, né? Que tem muitos momentos de dor, dificuldades, que não é para castigar, mas é para ensinar. Sempre. Né? Sempre, né? Sempre. E na sua trajetória, qual foi esse momento para você? De maior dor, de maior queda, mas que hoje você olhando para trás, conectando os pontos, você fala, caraca, se eu não tivesse passado por isso, que foi doloroso, óbvio que foi, né? Mas se eu não tivesse passado por esse momento da minha vida, hoje eu não seria essa pessoa com essa mentalidade, com essa cabeça, com esse resultado que eu tenho. Sim. Essa parte é difícil, mas e você também me ajudou bastante, né, com a mentoria individual que você fez comigo. Foi no momento dentro de pessoas no meu convívio mais íntimo, né, um momento de disruptura, de traição de alguma forma, de pessoas que eu amava muito, que eu amo muito. E eu vi naquele momento de muita dor que eu precisava passar por aquilo e precisava superar essa dor, precisava perdoar essas pessoas. Né? E o perdão também, ele é muito mal interpretado. Muitas pessoas acham que o perdão é você, às vezes alguém que te fez muito mal, você convidar para ir para um churrasco. Não é assim. Conviver, né? Acho que tem que conviver, né? Não. O perdão é algo mais intrínseco, algo de dentro para fora, não de fora para dentro. E o perdão é um exercício. Não é num dia, no estalo. No estalo é só para espíritos muito evoluídos, que não é o meu caso. O perdão é um exercício contínuo. Então, através dessa dor que eu tive, de pessoas muito próximas a mim, de exercitar o perdão. Isso que virou minha chave, foi isso. Eu acredito, muitas pessoas me ajudaram, o Gustavo, Gandolf também me ajudou bastante, grandes amigos, Juliana, o Manu, muitos amigos me ajudaram bastante nesse momento de dor. Mas foi até hoje a maior dor que eu senti e foi o que me trouxe até aqui agora e que me fez exercitar. É um exercício do perdão. Né? Foi isso que mudou minha vida. Porque a gente estuda muito sobre o perdão dentro da doutrina espírita. Mas quando acontece com você, entre a teoria, vamos ver, né, se entre a teoria e a prática, existe uma distância muito grande. Vamos ver se você aprendeu a lição. Exatamente. Né? E aí só que se eu não tivesse a teoria, com certeza eu não... ainda estava preso lá. Estava preso lá. Entendeu? E aquela coisa que nós tem que perdoar, né? E o exercício, né? Se bater em uma face, dele a outra, né? Exato, Você vê, hoje, por coincidência, eu ouvi um podcast do Joel J, com o Fabrício Carpinejar, e o Fabrício trouxe uma insight de perdão, cara, que eu falei, isso aqui é novo. Porque o perdão ele acontece em 2 etapas, segundo ele. A primeira é essa desconexão interna de você mesmo, com aquela emoção, e você solta. Mas ele trouxe uma outra visão no mundo dos relacionamentos. Que muitas vezes a pessoa ela comete um erro, uma falha, ela quer pedir perdão rápido.
E a pessoa fala, tá perdoado. Isso. Só que acontece... Ó, te perdoa, mas não olha mais na cara. Mas não... Olha isso, olha a reflexão dele. O perdão, você não dá no começo. Você tem que dar no final da jornada pra pessoa. Porque a pessoa ela tem que merecer o perdão. Porque senão, se logo no começo você já dá o perdão, ela fala, então eu posso fazer de novo. É fácil pegar o perdão de volta. Não, peraí. Entende? Então, tem que passar por um crivo. Você, eu posso te perdoar, mas você tem que fazer por merecer esse perdão. É uma construção de comportamento, é uma mudança de caráter, é uma conversão. O perdão que a pessoa precisa receber. E isso eu achei maravilhoso. Verdade. Faz sentido. Porque a gente acha que, não, você me perdoa, ufa, tô liberto, volto pra trás, tudo. Não, não é sobre isso. É um processo. Perdão é um processo de conversão mesmo, de caráter, de comportamento, de mentalidade, de valores. Não é? E aí eu vejo que a gente erra muito nisso, sabe? E tem, Felipe, você, assim, você não imagina o tanto de gente que vive amarrado por conta de não perdoar, que é infeliz, que vive doente, porque o não perdão, ele traz sintomas físicos, não só mentais. Ele modifica as suas moléculas. É simples. Quando você está brincando com a sua filha, né, tá abraçando, ela tá te beijando, que sensação que te passa dentro do seu... Nossa, leveza, bem-estar, vixe. Então, e quando você lembra de alguém que te fez algum mal que você não perdoa, não dá aquela dor no estômago, aquele embrulho. Então, tudo isso modificam as moléculas do seu organismo e te traz doenças, até câncer. Tem até estudos que comprovam que pessoas que não perdoam, a probabilidade de ter câncer, de ter... verdade, é muito grande. Somatiza a tudo. Ciência tem comprovado isso, não é o Ronaldo que está falando, não é nem a religião, tá? A religião também fala muito sobre isso, mas a ciência já tem comprovado. O sentimento, né? Você é o que você pensa, né? E o seu pensamento, ele conecta, né? Ele conecta e desconecta, né? Existem ondas eletroencefalomagnéticas que te atraem as coisas que você pensa. Então, se você está vibrando energeticamente para alguém que você não perdoa, essa energia que você acha que ela está vindo para você. A pessoa às vezes não está nem recebendo. É verdade. Que ela está em outra frequência. Exatamente. Então, eu aprendi isso na teoria e, graças a Deus, na prática. E você falou também da sua infância, né? Que você teve uma infância sofrida, muitos irmãos, aquela coisa toda criada por mãe. E o que você vê, olhando para trás lá na sua infância, que te forjou como o homem com caráter, com humildade, claro que com pontos a melhorar, porque todo mundo tem, mas que forjou você para estar aqui onde você está hoje? Os exemplos da minha mãe. Minha mãe, ela não tinha nenhum estudo, e ela conversava muito pouco comigo. Assim, a gente teve uma relação muito boa, porque devo tudo a ela, porque ela foi mãe solteira, então ela teve que... Você imagina só, eu nasci em 74, se hoje uma mulher solteira, grávida de um negro, ela às vezes é discriminada, né? Imagine 74. Uma mãe solteira, grávida de um negro. O desafio era muito maior. Pobre. Né? Então, os exemplos que ela me deu de caridade, de servir ao próximo, de seguir em frente, mesmo com dificuldade, foi isso que me forjou para estar aqui hoje. Né? E o jeito que ela falava comigo. Ela sempre falava. Ela nunca falou mal do meu pai. Isso é um grande exemplo, mesmo por ter deixado ela grávida. E ela me contava tudo. Ele é assim, ele é assado, mostrava foto. Eu amei seu pai, mas ele era muito mulherengo, né? E aí depois que eu engravidei, eu descobri que ele tinha
outras mulheres que estavam grávidas também dele, no mesmo período, né? E tá tudo bem, filho. Nós vamos fazer aqui. Tanto é que eu não me lembro, cara, da infância, de assim, o dia dos pais eu chorar, eu não tinha essa falta, sabe? Óbvio que depois na terapia você vai descobrindo algumas coisas, mas na infância eu não lembro desse dia, falar, hoje meu pai não veio minha festinha, sabe? Não tive isso. E então esse exemplo foi muito legal, cara, porque eu conheci meu pai quando eu tinha 19 anos. E quando eu conheci meu pai, eu não tinha raiva dele, não tinha nada, tinha gratidão só. E ele, né, o dia que eu conheci ele, inclusive foi numa piscina, ele foi na academia que eu dava aula, né, me conhecer. E aí ele chorava, pedia desculpa. Eu falei, não tem nada, eu só te agradeço. Tô aqui, né, meu? Você que me fez aqui, ó. Obrigado, cara, você me deu a vida, não tem nada maior que você podia me dar, né? E a gente teve uma relação muito bacana, ele conheceu as minhas 2 filhas, ele conheceu as netas, né? E aí eu descobri que eu tenho mais 9 irmãos, por parte de pai, né? Fui descobrindo cada ano, assim, Foi aqui, um ali, outro lá, meu pai era, né? Então, acho que os exemplos da minha mãe que me forjaram. E eu tenho o meu lado feminino é muito forte, né? Mas eu tenho uma figura paterna muito, muito forte, assim, em mim. Eu convivi com ele 6 anos, meu avô. Quando ele desencarnou, eu tinha 6 anos de idade. Mas a figura dele, assim, é muito forte até hoje. É a maior figura paterna que eu tenho. Porque eu não tinha o pai e meu avô que ficava comigo, né? E essa filosofia, essa coisa assim, eu nunca me esqueço. Eu começava a chover, a gente tinha uma varanda em casa, assim, aí ele ia numa cadeira, assim, aquelas cadeiras confortáveis, assim, aí me colocava no colo, assim, e ficava olhando a chuva, né? Aí eu falava, o que você tá vendo? Deus, filho. Olha só. Olha que lindo. Olha a chuva, olha a natureza. Assim. A simplicidade, né? Da sabedoria. Entendeu? Eu nunca me esqueço dessas cenas do meu avô. Então, é muito legal. Você sabe que você falou disso, eu me lembrei. Um dos treinadores que passou pela jornada, que eu aprendi, um dos mestres meus, disse que a gente só tem 2 problemas na vida para resolver. Pai e mãe. Se a gente resolver esses 2 problemas, a vida anda. E, cara, empiricamente eu posso te dizer que é verdade. Porque muita gente que chega até mim, a pessoa às vezes chega falando, mas eu quero melhorar a empresa, quero faturar mais. É esse papo. Aí eu falo, então vamos conversar. Aí você começa a adentrar no modelo de mundo da pessoa e aí você começa a entender que a pessoa até sabe o que ela precisa fazer para faturar, para crescer, para liderar. Isso aí tá dado, é técnica, é fácil. Hoje com o ChatGPT você encontra um monte de coisa, você tem que fazer tal como é, porque não faz. Essa é a grande pergunta. E aí a gente vai entendendo que tem muita coisa travada lá atrás, no passado, como se fossem umas correntes que segura a pessoa na infância, com pai ou com mãe, alguma coisa nesse sentido, que não permite que ela tenha alta performance no presente. Então, se não trabalhar esses 2 pontos, que é pai e mãe na história, na infância, que é que a gente traz com a gente, é muito difícil progredir com a performance, né? E olha que sabedoria da sua mãe. Curioso, porque a sua mãe, com estudo ou sem estudo, mas é a vida, né? A sabedoria não depende só de estudo, tem muita coisa, né? Ela teve essa clareza, essa sabedoria de honrar e respeitar o pai, o homem, o 50% pai que existia dentro de você. E não criar um bloqueio, criar um trauma, criar um desequilíbrio com isso. Ela teve. Que seria o normal, né? Que normalmente acontece. Pobre, né? Minha mãe, assim, passando dificuldade, muita dificuldade. Seria muito fácil para ela. Ela tinha tudo para reclamar, para, né? Falar assim, seu pai me deixou, né? Ela teria tudo. Mas não, ela fez o caminho totalmente inverso. Ela foi, sabe, me conduzindo e sem palavras. Isso que era mais legal. Eram pelos exemplos que ela dava. Então, todo mundo que ficava doente na família, ninguém nem perguntava. A minha mãe não tinha carro, ela tinha mais dificuldade, mas era ela que ia buscar, era ela que trazia para casa, ela era que ia cuidar, era ela que ficava. Sabe assim? Aconteceu com a família inteira isso. A atitude dela era os exemplos que ela fazia. E olha só que legal. Para a criançada que está assistindo hoje, quando eu era criança, eu ganhava
um presente por ano. Um presente por ano. Eu falo para minha esposa, para minhas filhas, ela fala, como assim? Eu não entendo isso. É verdade. Porque é muito louco para elas, né? Mas como assim um presente por ano? Era um presente. Por que um presente por ano? Porque era quando ela ganhava o 13º, e aí ela tinha e aí ela chegava na loja, inclusive eu encontrei o dono da loja, cara, ontem, foi Olha muito só. legal. Casas Taralo. Taralo, verdade. Mas daqui... Das antigas. Era a única loja que tinha brinquedos e tal, né? E aí ela me levava na loja Taralo e ela falou assim, ó, filho, você pode escolher o brinquedo que você quiser, até 5 cruzeiros. Aí se diverte. Não, mas era assim, era uma coisinha, assim, sabe? Uma coisinha. Eu tinha um tênis por ano. Aí colava com Super Bonder, era o tênis para sair, o tênis para ir na escola, eu jogava vôlei, o tênis para jogar vôlei, era um tênis. Né? Então, eu tinha tudo para ter essa energia de como é o nome? Vitimismo? Não, de vitimismo ou de... Não é mediocridade, de pobreza, né? E ser rico não é de dinheiro, né? Não escassez é a palavra? Escassez, exatamente, escassez. Tinha tudo para ter esse sentimento de escassez dentro de mim, porque era muito assim, cara. A minha primeira bicicleta eu tive com 15 anos, era de um ferro velho, soldada, uma de cada pé, de cada bicicleta. Juntada ali, soldada. Então era isso. E era feliz. Era feliz. Pra ver que não tá nisso, né? Não é isso. A felicidade não tá nessas coisas, né? Mas minha mãe ela foi incrível, cara. E o que você traz desse ensinamento pra sua família de hoje? O que você quer passar para suas filhas, pra esposa? Então, a gente conversa muito em casa, cara. E tá sendo muito legal. Porque elas estão hoje com 19 e 17 anos. Né? E eu tive muita sorte, porque quando elas eram crianças, a minha esposa, a gente sempre trabalhou muito, ela também, minha esposa sempre trabalhou muito, ela nunca parou de trabalhar. Né? Mesmo as duas bebês, elas têm 1 ano e 9 meses de diferença, então a gente se uniu e eu ajudava muito ela, né? E minha esposa, então a gente foi se revezando. Minha esposa muitas vezes dava aula em cidades diferentes. E aí nesses períodos eu ficava com as duas. Então, tipo, minha esposa dava aula de manhã no Taquaritinga, aí eu tinha que dar banho, dar comida, trocar fralda, levar na escola. Aí a minha esposa voltava, ficava à tarde, e à noite ela dava aula em São Carlos. Era assim. E aí eu ficava à noite com as duas. E esse período foi muito rico, cara. Nossa, que eu cantei de Let It Go, da Frozen, que eu Galinha Pintadinha, o que eu assisti de Lazy Town, de Backyardigans, que eu brinquei com as minhas filhas, assim, foi um período muito rico de construção ali, né? De ficar ali com elas, assim, né? E a gente conversa muito e a gente faz religiosamente todo domingo às 8 horas da noite o Evangelho no Lar. E sai cada coisa, cada conversa no Evangelho no Lar. E hoje eu vejo na prática o que a gente conversa em casa, né? Os valores, assim, sabe? E o ano passado, quando eu fiz 50 anos, elas fizeram uma homenagem e elas lembraram de algumas coisas que a gente fazia normalmente. E elas, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai conversa, meu pai é chofer de todo mundo, ele leva todo mundo nos lugares. Eu gosto de fazer algumas coisas, gosto muito de conversar com elas. E eu percebo que elas estão entendendo o processo, e é aquilo que eu falo, né? Eu gosto de conversar, mas eu acho que os exemplos falam mais do que as palavras, né? Eu tento muito dar exemplo em casa, né?
Tento, né, fazer o que eu falo, né? Senão fica difícil. Que minhas palavras confirmem... Como que é? Que minhas ações confirmem minhas palavras e minhas palavras confirmem minas ações, né? É muito legal. Aproveita bastante essa fase aí. E façam a mentoria individual com o Felipe, né? Que é muito legal. Faça terapia. O velho sábio da antiguidade já dizia, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Né? Quanto mais você se conhecer, mais feliz você vai ser. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais verdades você souber, mais livre, mais feliz, mais próspero. Né? Tá tudo amarrado nisso, né? Tudo. Se você não se conhece, nada. E você acredita que o empresário, ele vai mais rápido, ele tem mais performance, ele melhora se ele está acompanhado de pessoas que ajudam, de consultores, de mentores? O que você pensa sobre isso? Então, 100%. O que eu sofri, se eu tivesse mentores, consultores ao meu lado, eu não teria sofrido. Não teria sofrido. Eu tenho um grande amigo também, o Newton, que me ajudou muito, numa fase muito negra da Viva. Eu sempre tive pessoas que, né, me ajudaram bastante, né? Mas já tive também consultorias que também não... Né? Então tem que analisar bem, quando você vai contratar um consultor, uma dica que eu sugiro, né, é que ele esteja alinhado com seus valores, né? Porque tem consultor, você sabe, tem consultor de tudo, tem consultor que vai lá, faz o trabalho e, né, pum, né? Eu não gosto de consultor assim, gosto de consultor que se envolve, que, né, que tá junto, tá usando os serviços da Viva, né, tá vivendo ali, né? Faz mais sentido, né? Faz mais sentido. E quem é o maior mentor da sua vida? Aquele que mais influenciou você na sua essência? Nossa, isso é difícil, hein? Não tem uma pessoa, cara. Eu sou uma construção de muitas pessoas. Tenho vários, cara. Eu tenho assim, tipo... Eu quis ser professor de educação física por causa de um professor de educação física da minha escola, o Paulo de Campos, Paulão. Eu tinha 10 anos de idade. Aí eu tenho outra pessoa assim, que mais me influenciou, é o Duda, que foi meu primeiro técnico de vôlei. Depois teve o Heraldo, que foi meu técnico de vôlei e foi meu chefe no SESI. Assim, sabe? Foi... Né? Eu tenho muitas influências maravilhosas. A Juliana da Aqua, o Fábio da Aqua, que na época eram do Piscinão, onde eu... Nossa, Piscinão. Eu dei aula no Piscinão. Né? Eles também sempre me ajudaram muito, né? Sempre foram minha referência. Aí, quando eu entrei no SESI, cara, eu tenho um cara, esse cara fez muita diferença. O Alício era meu diretor. Esse cara, meu Deus, esse cara fez muita diferença na minha vida. Porque, lembra do meu pior defeito? Você lembra? Indisciplina. O cara me colocou na linha, assim, sabe? Nossa, não tem noção, cara. O que esse cara... eu agradeço ele... Nossa, botou no trilho e andou. Toda vez que eu vejo ele falando isso, muito obrigado, cara. Mas ele bateu, hein? Esse bateu. Mas eu agradeço demais. Não foi da melhor forma. Tem muita gente aí, né? Nessa trajetória aí. Aí depois tem Fabrício, né, você,
É uma constante. É uma galera que vem junto. Uma galera, sabe? Ela pega lá de 10 anos de idade, um exemplo de professor. E eu falo para as pessoas, né? Você não tem noção o que um professor pode fazer da sua vida, né? Uhum. Eu sou o que eu sou por causa daquele cara lá que dava aulinha de educação física na escola. Uhum. Mas que... Né? E o professor, ele é uma figura decisiva na vida, principalmente da criança. Porque na PNL a gente aprende que nenhum programa se autoprograma, nenhum sistema se autoprograma. Você precisa ter um programador e uma plataforma para ser programado. E aí, quando a gente é criança, quem são esses programadores da nossa mente? É o pai, é a mãe, é um vô, uma figura que criou a gente. E os professores também são pessoas de altíssima autoridade sobre nós. Então, o que um professor fala, faz e influencia na vida de uma criança é totalmente decisivo. Ele pode impulsionar ou ele pode já matar o sonho de uma criança ali. Por quê? A criança, para uma figura de autoridade, ela está com o coração dela aberto. E ela não tem filtro e nem consciência para contestar, se defender, fazer alguma coisa disso. E o mentor também é assim. Porque quando a gente procura mentores, e eu tenho os meus também, cara, você vai com o coração aberto para a pessoa olhar e te dar um caminho, te dar um norte, e não só ficar passando a mão na cabeça, mas que nem esse mentor que você teve, te cobrar, te pôr no trilho, e essa é a função. E é curioso porque em algum momento da vida a gente é mentorado, e em algum momento da vida a gente também é mentor. Não é uma profissão, isso é uma função da vida, né? Sim. Então você vê, você é pai, eu sou pai, então a gente é mentor das filhas. Em alguns momentos a gente é mentorado pela esposa, em alguns outros a gente mentora, e essa troca de olhar, de direção, é o que faz tudo isso acontecer, né? Isso é que é legal. E qual pergunta que eu não te fiz, mas que você gostaria que eu tivesse feito para você passar uma mensagem aqui? Eu acho que é uma história muito, muito legal sobre a minha família, né? Os meus irmãos, aí que eu falei dos 9 irmãos, né? E eu tenho mais 3 primos que são também meus irmãos, porque nós fomos criados juntos. Mas tem um irmão que é o Jorge, que é uma história muito engraçada. Eu vou resumir porque a história é muito longa. Esse meu irmão, a gente se fala todo dia, desde os, sei lá, a gente se conheceu, eu tinha uns 3 anos de idade. Ele morava vizinho de uma amiga da minha mãe, e a gente passava o final de semana, era uma farra, assim, e a gente brincava e tal, e aí depois a gente foi crescendo e tal, e aí ele começou também a treinar vôlei. Nós temos 6 meses de diferença. Só que quando eu conheci ele com 3 anos, ele não era meu irmão. Ele era meu amigo, eu não sabia que ele era meu irmão. Olha só. E nós, resumindo muito a história, que a história é muito longa, nós sempre éramos chamados como os irmãos, porque a gente é muito parecido. Só que ele tem cabelo, mas não é dele, é comprado. Mas tá lá. Mas tá lá. Comprou é dele. É dele. Ele fala. Eu comprei, é meu. Ele fala isso. Mas nós sempre, assim, na nossa infância, a gente se parecia muito, né? E aí os irmãos chegaram e tal. Aí um dia uma menina, eu tinha 15 e ele tinha 16. Uma menina chegou e falou assim: vocês são irmãos? A gente estava no SESI. Aí a gente piscou assim: nós somos, tal. Aí eu falei: eu tinha certeza que vocês eram irmãos, tal, né? Aí a menina saiu, eu falei: nossa, Jorge, que loucura, mas será que a gente é tão parecido assim? Como que é o nome do seu pai? Eu falei: Irineu. Eu falei: nossa, meu pai também chama Irineu, rapaz. Aí ele mora em Brasília. Meu pai também mora em Brasília. Foi assim que a gente, com 15 anos de idade, e ele com 16, que a gente descobriu que era irmão, cara, depois de a vida inteira junto. Loucura, né? Que casa, né? Então esse irmão, eu tenho muita gratidão de ter esse irmão todo dia comigo,
né? Eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho da minha filha, né? A gente se ama muito e é muito legal tê-lo ao meu lado sempre. Uma história engraçada. Tem muitas assim, histórias no meio aí, mas não dá tempo de contar. É longo. Senão vai outro podcast só para contar as histórias do Jorge aí. Dá para contar um livro nessa história, é muito boa essa história. Cara, que massa, né? Que legal, né? O que a vida vai... Você vê que a vida vai te... entrelaçando, né? Tudo, né? Eu até te brinco, se você fosse uma mulher... sei não, hein? Já pensou? Ia dar coisa aí, né? Não ia dar certo, sei não. Tá curtindo o papo? Muito legal. Show. Gostoso. A gente tá encaminhando aqui pro final e tem um exercício que eu gosto sempre de propor, que é o seguinte. Se você tivesse a oportunidade de entrar na máquina do tempo, agora, com 51 anos, com a cabeça que você tem, com a vivência que você tem, com as histórias que você tem, e você voltasse lá no comecinho da sua jornada, da sua vida, para sua criança interior, sei lá, com 2, 3, 5, 7 anos, eu não sei, você sabe qual é essa idade aí. Se você tivesse essa oportunidade, ir lá, voltar como um mentor dessa criança, passar uma mensagem, plantar uma semente na vida dessa criança, qual mensagem você passaria, o que você plantaria lá? E essa criança está aqui nessa câmera. Legal. Profunda essa provocação. Eu adoro ter um programa na Cultura, né? Tem. Provocações. Tem. Eu implantaria disciplina nessa criança. Porque eu fui criado, não tinha o pai, minha mãe trabalhava o dia inteiro, então eu não tinha alguém para falar, agora é a hora da tarefa, agora é a hora de tomar banho, agora é a hora de brincar. Parece besta, mas isso faria toda a diferença, eu teria sofrido muito menos do que eu sofri na minha vida. Era isso que eu meu filho, criancinha aí, tenha mais disciplina, né? E eu ainda sou indisciplinado, mas hoje eu me considero um indisciplinado responsável. Eu me encontrei. Eu descobri com 50 anos que eu tenho TDAH, né? Nem meu terapeuta acreditava, mas eu fiz vários testes com vários terapeutas diferentes e eu fui me moldando para me encontrar. Mas a disciplina, com certeza eu implantaria no coraçãozinho dessa criança mais disciplina, com certeza. E como que vai ser o 2026 do Ronaldo, da Viva Wellness, dos projetos? Como que tá esse planejamento aí? É muito legal, porque eu estou nesse processo de sucessão, né? Então a gente está construindo, esse ano, com a sua ajuda, a gente conseguiu formatar o projeto Viva, né? E a gente sabe onde a gente precisa melhorar agora, né? A gente detectou, está com o time montado, agregando pessoas que tem a ver com a cultura da Viva também. E 2026 com certeza vai ser lindo. Tem muitos projetos aí pela frente na área de eventos. A gente, graças a Deus, né, Felipe, conseguiu construir um projeto de lei que foi aprovado. Sim, é verdade, por unanimidade na Câmara e sancionado pelo prefeito, que vira lei agora no mês de novembro, é o mês de prevenção aquática. A maior causa de mortes em crianças no Brasil é o afogamento. E pouco é divulgado, pouco é feito programas de educação aquática. Para você ter uma ideia, o afogamento mata 200 vezes mais do que o trânsito. Caramba! 200 vezes mais do que o trânsito. E você não vê nenhuma campanha de combate ao afogamento. Ninguém fala disso, né? Mas do trânsito tem todo dia. Na televisão, todas as TVs, todo dia tem, né? Então, a gente precisa atacar, e a lei foi aprovada, e a gente está com um monte de projeto aí para colocar em prática a lei. Né? Porque a lei, ela veio, não é só para ter uma lei, a gente criou para salvar vidas. Está dentro do nosso propósito de vida, ajudar as pessoas a terem saúde. Então, a gente vai fazer, já fizemos várias ações, e a gente vai fazer um cronograma de ações para educar as pessoas, educar os pais, as crianças,
não é só ensinar a nadar, né? Ensinar a nadar está dentro do contexto, mas tem muita coisa para ensinar. E até a criança aprender a nadar tem muita coisa, né? E outra, não morre só em piscina, morre em balde, morre em tanque de lavar roupa, morre em vaso sanitário. É uma loucura. Olha só. Morre e ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso, entendeu? Morre em balde, morreu criança aqui em balde, morreu em tanque de lavar roupa. Então a gente precisa realmente educar as pessoas, levar a informação para toda a comunidade, entendeu? Para que isso, e é 100% evitável. O afogamento é 100% evitável, entendeu? Esse aqui é o que... Então, se você tiver educação, você consegue diminuir essas taxas. Funciona melhor, né? Que legal, então, que tem massa. Muitos projetos. Bacana. E se a pessoa quiser conhecer a Viva Wellness, conhecer os programas, conhecer vocês, como que o pessoal faz para te encontrar? Fala aí, rede social para turma, telefone, seus contatos. Viva Wellness Araraquara, né? Nosso Instagram. Lá você vai ver tudo da Viva. A gente está à disposição. A nossa razão de existência não é slogan, é razão de existência. É ajudar as pessoas a terem equilíbrio, saúde e bem-estar. Por que essas 3 palavrinhas? Por que equilíbrio? Porque você pode tomar um vinho, tomar um chopp, mas tudo em equilíbrio. Você pode comer uma picanha, comer um doce, que eu ganhei um doce maravilhoso aqui, morango do amor. Você pode comer, mas não pode comer 3 no dia. Né? Come verdade, depois você vai equilibrando. Equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Tem que ter saúde, e saúde não é só física, né? A própria Organização Mundial da Saúde está lá, né? A ciência comprova que você tem que ter saúde física, mental e espiritual. É um conjunto de fatores. Você não consegue só ter saúde indo na academia. Né? Tem que ter saúde física, mental e espiritual. Né? E bem-estar. Você tem que ser feliz. Tem que conhecer gente, tem que se relacionar. Né? É verdade. Então, por isso que a gente escolheu essas 3 palavrinhas. Equilíbrio, saúde. Então, se você quer ter mais equilíbrio, saúde e bem-estar, bora lá para Viva Wellness. Show de bola. Curtiu o papo? Sensacional. Isso aí. Obrigado. Turma, então esse foi mais um episódio do Initium Podcast. E se você também curtiu muito esse papo, aprendeu muito com o Ronaldo como eu aprendi, se você está no YouTube, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se você está aí no Spotify, também se inscreve no nosso canal do Spotify, no Initium Podcast, para você estar sempre recebendo notificações de novos episódios aí, para você não perder nenhum. Maravilha? Então até a próxima, turma. Tchau!